Regis Antônio Coimbra, Aurélio Schomer. você conhece algum psicopata? Conheço alguns, em graus variáveis. Eu já fui chamado muitas vezes de psicopata. A questão aqui é Se eu que te visse na rua psicopata. assim, se eu te visse na rua assim, sem te conhecer, eu acho que eu A pensaria. questão é a Aquele seguinte: cara é perigoso. o autista, o psicopata, o neurótico, né? Eles podem ou não ser num grau patológico, né? Até tem que ver, ele se incomoda com isso, né? As pessoas se incomodam com ele por ele ser assim. Tem graus, ele é, além de ser psicopata, ele é burro, né? Porque isso vai ter uma consequência pior, né? Ou ao contrário, além de psicopata, ele é muito inteligente, isso aí pode ter um efeito ruim coletivo, né? Mas faz parte da diversidade, da variabilidade humana. É, Patologizar isso é que é a doença exatamente. O problema é contemporânea. que eu vou discordar. Para mim, eu defendo essa tese e defendo essa tese. Depois a gente vai discutir, vai contrapor nossos argumentos. E é bom que nós vamos ter um programa hoje de argumentos para um lado e argumentos para o outro Sim. violento. Para mim, algo que se chame psicopatia não é uma verdade científica, não é um fato, não é uma verdade falseável no sentido popperiano. Não, Uhum. não está provada a tese. Para mim, o que não quer dizer, e aí isso eu faço Mas o justamente. sentido popperiano nunca é. Tá, mas o que não quer dizer, pelo contrário, e aí eu vou mostrar pelo contrário, porque não quer dizer que as pessoas não devam responder pelos seus próprios atos e devam ser punidas com extremo rigor quando cometem atos violentos contra outro ou contra a sociedade. Ou seja, quando elas agem deliberadamente contra a sociedade ou contra o outro. E não me Eu sempre dou um importa. exemplo, Aurélio, do maníaco do parque. O maníaco do parque é notoriamente maníaco, mas ele foi considerado imputável porque ele escondia os cadáveres das vítimas, demonstrando que ele tinha noção de que o comportamento dele Sim, vamos era entrar nessa questão anormal. também. Vamos entrar nessa questão também. O conhecimento do fato, porque isso se aplica também nos Estados Unidos, que deveria ser aqui também, eu defendo essa tese, de que não é a idade que determina se Uhum. você deve ser imputável ou não. Mas o grau que nunca é pleno, certo? O grau de conhecimento da reprobabilidade do ato. Ah, e aí entra a psicopatia, a psicopatia no fundo é absolutória. Mesmo que ela não seja absolutória em juízo, porque não se alega, no nosso direito, por exemplo, você não pode alegar que você é psicopata para se sair da pena, né? Quer dizer, você pode, você vai para o Minicômio Judiciário que dá na Loucos de mesma. todo tipo, né? Se tu, Exatamente. Bom, mas aí tu vamos definir. demonstrar que Tá, o psicopata não consegue perceber, ele até pode ficar encarcerado por tempo mais indefinido, né? Porque a medida de segurança não é sim, lógico. morrer. É, queremos o caso do Champinha, inclusive. Bom, agora vamos para o que interessa aqui, a gente está discutindo o mito das psicoses. Então, o mito não significa que as psicoses não existam. É entender que a história da filosofia, a história das ideias filosóficas, digamos assim, que eu acho que é melhor, ela corre em paralelo com a ideia com a filosofia, com a história das ideias psicológicas, da psicologia. E eu sempre fui um cara que eu li o dicionário de psicanálise umas 10 vezes, né? Li mais o dicionário de psicanálise do que a Bíblia. O dicionário de psicanálise é tão volumoso quanto a Bíblia. Ah, e li também a história da vida privada, organizada pelo Duby-Aie, que também é uma investigação dessas coisas, né? Das relações das pessoas umas com as outras, no íntimo. É, e como isso eu já li várias vezes também. Então, qual é a conclusão que eu chego? Bom, Freud tinha, a partir em Freud, Freud exerceu uma certa centralidade na primeira metade do século XX, até os anos 1930, ele exerce uma centralidade, seja quem fosse contrapor a ele, seja quem fosse concordar com ele tinha ele é um exímio fabricante de conceitos.
Harold Bloom reconhece nisso dele. Harold Bloom considera um escritor da tradição dos escritores de ficção, e dos grandes escritores, com parte do cânone ocidental, porque ele inventa conceitos. Ele cria conceitos que nós usamos até hoje, como ego, por exemplo, egoísmo, são conceitos. E aí o Freud acaba aceitando a ideia da esquizofrenia, porque a esquizofrenia ela já tinha seus defensores muito antigamente. Ele teve até um manifesto do início do século XX, que eu não lembro o autor, que ele dizia que a arte esquizofrênica não era pura arte, né? Que a arte produzida por esquizofrênicos era pura arte, e que quem podia garantir que eles estavam errados, né? Quem pode garantir que o esquizofrênico está errado? Mas o Freud acaba aceitando a esquizofrenia no tripé, né? O tripé da psicose, que é paranoia, que já era bem conhecida, né? Esquizofrenia e maníaco depressivo. E o maníaco depressivo só é realmente psicose no sentido antigo do termo, quando na mania. Hoje, no sentido da psiquiatria moderna, que a psiquiatria considera que psicose é aquilo que causa sofrimento extremo à pessoa, então ele virou o bipolar, o maníaco depressivo, em que a depressão também pode. Mas aí tem a depressão e a mania com sintomas psicóticos e sem sintomas psicóticos na DSM. Considera-se o psicótico, aí quando você entra para a DSM atual, o que é psicótico? Aquilo que é o delírio, né? Aquilo que foge à razão, que não tem uma... A perda da realidade objetiva. Exatamente, a perda da funcionalidade intelectual também. Agora lembrei da palavra. Na época assim, que o Freud faz a grande distinção entre neurose e psicose e perversão. É muito engraçado. E perversão, que era outra. Imagina uma mocinha que é excludente pelo cunhado, né? Mas ela é neurótica, ok. E agora imagina essa mesma situação, ela é psicótica, vai ter consequências diferentes. Aí dá a seguinte situação, morre a irmã dela e o caminho fica livre. Se ela for neurótica, talvez ela resista a esse desejo de se aproximar do ex-cunhado, e ela vai dizer que tem nojo, que quando ele chega perto ela sente uma coisa ruim, que dá vontade de cuspir, sei lá, uma coisa meio histérica, né? E o que ela está negando? Qual é a realidade que ela está negando por ser neurótica? Ela está negando a realidade subjetiva dos sentimentos dela. Ela diz que o desejo é nojo, ela diz que o amor é ódio. E se ela for psicótica? Aí a solução dela para evitar essa aproximação que é socialmente mal vista vai ter outros caminhos. Por exemplo, ela vai poder alucinar que a irmã dela, morta, está dizendo para ela não ficar lá, ou para matar o cara, alguma coisa assim. Então, ela nega uma realidade objetiva. Aqui eu dei o exemplo de uma alucinação, ou seja, uma alucinação auditiva. Mas pode ser só um delírio, do tipo, se eu fizer isso, a minha irmã morta vai vir me perseguir, ou vai ter uma punição, sei lá, a CIA ou alienígenas, ou alguma coisa assim, é o delírio bizarro, né? Então, a perda da realidade na psicose é a perda da realidade objetiva. A minha irmã que morreu está viva e pode me perseguir, ou está me comandando. Na neurose, a perda da realidade é subjetiva. Eu, na verdade, não gosto, eu odeio, eu tenho nojo. Na verdade, a pessoa está apaixonada. Isso aí já está no campo da polícia dos pressupostos. Eu estava, por enquanto, na polícia dos anacronismos, ou seja, contando um pouco da história das ideias sobre psicologia. E esse é um texto muito engraçado do Freud a respeito, né? Bem esquemático. Mas o que acontece, por exemplo, se acreditava, e aí a Salpêtrière foi um horror aquilo, né? As letras de cachê da França antiga, tanto do antigo regime, como ficaram piores depois da Revolução, que a Revolução foi feita para resolver isso, piorou a situação. No século XX a gente vai ter o século XIX, metade da população adulta da França estava internada em algum lugar. Ou no acampamento do exército, ou no convento, ou na Salpêtrière, esse manicômio. É o alienista, né? Bom, vamos lá. Na época, a grande doença era a histeria. A histeria é uma coisa, eu não gosto da palavra misógino, porque misógino não quer dizer o que quer dizer. No dicionário ela não se revela aquilo que as pessoas dizem que é misógino. O misógino, pelo dicionário, seria o Baudelaire, né? Quer dizer que a mulher é um ser natural, logo abominável. O dandismo dele
Isso seria misoginia. Mas não é o que a gente chama misoginia. Baudelaire é adorado pela turma que adora chamar os outros de misógino. Né? E não se dá conta do que que adora o cara que realmente poderia se encaixar nesse conceito. Mas vamos lá para a Não, tu pode histeria. gostar muito de mulher, mas de uma maneira misógina. Não me lembro daquela atriz que dizia que Mas era o isso é mais belo animal do complicadíssimo. mundo. Isso é O muito. mais belo animal do É, mundo. é, é, é. Quem era essa mulher? Ah, não lembro. Bom, a histeria foi cunhada na Grécia ainda, que era uma sociedade extrema. Já tratamos isso aqui, como Santo Agostinho foi um filósofo revolucionário no sentido de não culpar só a mulher pelo pecado, né? Que era uma coisa que na Grécia e em Roma era. Fez merda é coisa de mulher. Avagar. É. Ah, sim. Fez merda é coisa de mulher. Esse era o conceito na Grécia Antiga, nos filósofos, né? A mulher não tem acesso ao logos, aquela coisa toda, que é bem dos filósofos. Tudo bem que você tem. Como é que é o nome daquela filósofa de Alexandria? Aspatia? Não, Bom, não importa. Agora, mas é exceção que só prova a regra. O Fizeram negócio um filme. é. É a exceção que só prova a regra. A regra realmente era de. Hipátia. Não, eu não diria que eu não vou usar a palavra misoginia que não cabe. A histeria foi uma invenção que coloca toda a culpa do pecado, da tentação, da paixão, naquela coisa da mulher ter o útero e o útero causaria isso. Mas isso ficou presente até o século XIX e até a atualidade. O Freud comprou essa histeria para explicar o comportamento, né? De por que a mulher seduz para destituir. Só um detalhe, também tinha uma bronca com o pau grande, né? Lembra que como é que era aquele deus que tinha, o semideus que tinha o pênis muito grande? O homem com pênis muito grande, ele era visto como um animal irracional, que ele era mais dominado pela cabeça. Então, assim, claro, como os filósofos todos tendem a ter um negócio muito pequeno, né? Isso é uma tendência. Se o cara tiver pequeno, ele vai filosofar. Se ele não tiver pequeno, ele não tem por que filosofar, porque a vida dele já está resolvida, né? Não, porque se ele nasce grande, se você nasce com um documento grande, a sua vida já está resolvida, não tem por que você perder tempo filosofando e tal, você já ganhou a sua vida está resolvida. Agora, se você nasce com aquele pequeno, você tem que compensar. Direito, né? Você tem que compensar por outros meios, aí você tem que estudar, trabalhar, fazer outras coisas que são chatas, mas que você tem que fazer para compensar aquele fato de ter nascido pequeno. Mas isso já é bem estabelecido. Nasce pequeno sempre, né? Não. Às vezes cresce. Tá. Mas vamos voltar para a questão das 3 ou 4 psicoses. Mas só para chamar a atenção. É que eu preciso que o útero causa problema, mas eu preciso terminar essa teoria para chegar no momento atual da psicologia. Uhum. Então, na história, você vai ter, e aí já no século XX, estabelecido o seguinte: a esquizofrenia. Não precisa explicar a esquizofrenia. A gente chamava na época de louco, doido de pedra, né? O cara que inventa uma realidade paralela e que ele perde a consciência de que aquilo é uma realidade paralela. Há o paranoico, que também tem uma realidade paralela, mas ele não perde a funcionalidade intelectual. Então se dizia muito, por exemplo, que o Hitler era paranoico, que os grandes líderes, os grandes gurus, aquelas pessoas que acreditavam no que diziam, né? Passavam a acreditar e aí ele se tornava paranoico por isso, mas ele não perdia a funcionalidade intelectual e conseguia convencer muita gente disso, né? Os paranoicos seriam basicamente os caras, inclusive em administração de empresas diz que se você for paranoico você vai fazer uma grande carreira, porque você não perde. Só os paranoicos sobrevivem. Exatamente, por quê? Porque, mas isso é fato, né? Você é bom para uma empresa. Eu contrataria um gerente paranoico, sem dúvida nenhuma. Se ele fosse diagnosticado com paranoia, eu acharia ótimo, porque ele não. Ele não perde a funcionalidade intelectual, né? O que caracteriza, o que diferencia a paranoia da esquizofrenia é a não perda da funcionalidade intelectual. Ele é capaz de assimilar qualquer informação e raciocinar sobre ela, né? Mas ele tem a paranoia, que é de fundo, que é uma doença mental. O paranoico, ele delira, né? Mas o delírio dele é um delírio lógico, o delírio que não faz com que ele perca o contato com a realidade. O delírio bizarro e o delírio não bizarro. O delírio não bizarro, eles querem me sacanear, eles querem me envenenar, eles estão tentando colocar veneno no meu café. Isso é o delírio, né? Sim. Não bizarro. Delírio bizarro.
Deus está me transformando numa mulher que você é a mãe de uma nova humanidade. Ou os alienígenas me abduziram e colocaram um chip em Mas mim. isso não tira a Assim, funcionalidade, isso não tira a funcionalidade intelectual dele. Ele ainda pode ser presidente de Cuba, da Venezuela, com esse negócio desse, que isso acontece até bastante. O da Coreia do Norte, então, é perfeito. Se ele tiver isso, se ele acreditar nisso, ele vai governar até melhor, dentro do que eles consideram governar bem. Né? Não tira a funcionalidade intelectual dele. Tá. E tem o maníaco depressivo, que só é, na verdade, que antigamente só era agora é bipolar. Mas só a mania é complicada, né? Porque a mania te faz ser violento, irritado, você se torna irritadíssimo, violento, você tem reações violentas a situações corriqueiras. O deprimido não vai ao trabalho. E queima dinheiro. Quando se diz que o louco não é louco porque não queima dinheiro, é porque não rasga dinheiro. Não rasga dinheiro. Na mania você rasga dinheiro. Para a mania ter considerada com sintomas psicóticos, você realmente torra o seu dinheiro de uma maneira completamente irracional, completamente ilógica e completamente desastrosa também, geralmente. Não precisa ser completamente, mas pode causar muito dano. Não, causa danos terríveis. Se vê que aquela pessoa está queimando dinheiro, realmente, até literalmente. Ou queimando o filme, ou abandonando o emprego. Exato. A mania leva... Ou se suicidando, né? Quando se começou a dar antidepressivo para deprimido, não se tinha ainda uma diferenciação muito precisa do deprimido monopolar e do bipolar. De uma senhora... Eles davam para alguns antidepressivos. Para os bipolares, aumentava a mania e aumentava o risco de suicídio na fase maníaca. Já aconteceu um caso que eu vi, né, que uma senhora que tinha mania, ela pegou e se irritou com a empregada doméstica dela e jogou ela da janela. E casualmente era o 18º andar, a empregada morreu. Então acontece essas coisas, essa mania é uma psicose também por isso. E aí houve um guru que codificou uma ideia que já existia em Freud, que era a ideia de fronteira, porque Freud dizia o seguinte, Freud e Lacan comprou essa ideia, de que nesse tripé perversão, neurose, psicose, um exclui o outro. Se você é psicótico, você já não pode ser neurótico. Se você Três estruturas diferentes. Que são autoexcludentes, né? O Woody Allen brincava muito com isso, que inclusive teve um conto dele que é fantástico, que ele conta assim que o cara encontrou o neurótico na rua e disse: "Fui diagnosticado psicótico. Agora eu sou hierarquicamente superior a você. Você é só neurótico." Então, claro, psicose eu também acho muito melhor ser psicótico do que ser neurótico. Né? O neurótico é qualquer, é o que sobrou, é o que não está na classificação. Aí é só neurótico. E, inclusive, esse negócio do cada um sofre de um jeito diferente. De ter mudado o PMD para bipolar, né? Eu lembro um conto também de Woody Allen engraçadíssimo, que o cara estava namorando a mulher e queria pedir ela em casamento para os pais, né? Porque eram muito tradicionais lá. E aí... mudaram, ele ficava com medo de chegar lá e falar a verdade, porque ele não ia mentir. Ele disse: "Pô, eu sou psicótico maníaco depressivo. Pais não me aprovar nunca." Aí mudou a nomenclatura, ele se animou a ir para casa dos pais. E aí no jantar, no final, tem que contar uma coisa sobre o meu futuro marido aqui, sobre o meu noivo. Ele é bipolar. Aí o pai: é bipolar, visitou os dois polos como o Capitão Cook. Bipolar é uma coisa bem mais apresentável. Fica legal você dizer que é bipolar, não tem problema nenhum. As pessoas até hoje assumem. Não, mas as pessoas assumem bastante. Concordo que o nome ficou bem mais leve para carregar. As pessoas dizem que são bipolar como uma forma até para se culpar. Exatamente, para você absorver. Não, é o seguinte, Mas não é bom, é assim, é o quebra-galho. Isso aí que eu fiz. Nós vamos chegar lá nessa psicose como desculpa absolutória, tá? Isso aí é um problema seríssimo. E aí teve um guru americano que eu esqueço o nome, um guru, era aquele teorizador da psicologia, guru. Como foi aquele outro do Orgon lá, do Reich, né? O Wilhelm Reich. Era aquele tipo de guru. Eu sei, é o paranoico aplicado à teoria psicológica. E aí ele inventou o borderline, como nós conhecemos o borderline, né? Que é a ferida narcísica, né? A ferida narcísica é uma ferida narcísica tão profunda que te faz ter delírios,
em função da. E aí você teme perder a outra pessoa, você tem grandes dificuldades em manter relacionamentos pelo borderline e pode vir a matar alguém, pode matar o negócio, porque julga que aquele outro, que você contou, né? Você julga que o outro é assim, certo? Que o outro quer te abandonar, que ele vai te abandonar amanhã e que isso é terrível, que você não vai resistir a isso, você resolve matá-lo para evitar isso. Então seria a desculpa do borderline, que está bastante em voga, né? Porque nesses tempos de eu narcísico liberado, o borderline, claro que tende a se manifestar mais, tende a ser mais diagnosticado. Tem aí, mais uma teoria misturada aí. E antes de chegar na psiquiatria moderna, lembremos de Foucault, e que aí, a partir daí, a ideologização, a briga esquerda e direita tomam partido nas questões da psiquiatria, a partir de Foucault, Deleuze, né, começa aquele discurso da antipsiquiatria, o discurso da antipsicanálise? Antipsiquiatria, não era antipsicanálise. Tem as duas. Tem. Antipsicanálise sou eu também, não acredito. Eu acho, vejo como um sistema de crença. A análise que foi inventada pelo Deleuze e pelo Guattari. Uhum. Então, o que acontece? Os pós-modernistas, baseados nisso, vão defender a antipsiquiatria. É aquela coisa, né? O louco é um ser admirável, né? E aí vem a psiquiatria moderna, considerada capitalista, né? Eles acusam de capitalismo, de fria e tal, aquela coisa, que, a meu ver, é a única que tem um pouco de ciência nesse negócio, que era baseada no fato que descobriram que certos medicamentos, certas drogas, fazem com que a pessoa sofra menos. Inclusive que hoje existe, é uma coisa incrível isso, né? Você sabe que existem esquizofrênicos que são funcionais, graças a medicamentos. Isso sempre houve. Não, sempre houve, mas hoje eles são funcionais do ponto de o delírio ser posto de lado, né? O delírio ficar lá guardadinho e tal. Sobre delirar, inclusive, tem evitar a crise e pode reduzir a duração da crise. Antes de eu tomar partido nisso, antes de eu me manifestar aqui como de direita, eu vou tomar o partido da psiquiatria moderna e invalidar todos os pressupostos dos pós-modernistas e da turma anterior. Antes disso, eu devo dizer que eu tenho que dar razão a Sandor Ferenczi quando diz o seguinte, que nós somos delirantes em potencial. Por que nós somos delirantes em potencial? Porque todo homem normal delira no sonho. Todo homem que sonha delira. O sonho é um delírio. Se tu for privado do sono, tu vai delirar. Também. Você pode delirar acordado, mas o que ele quis dizer é que todo homem normal sonha. E todo homem que sonha delira. Eu, por exemplo, já fui eleito presidente plenipotenciário do mundo umas 20 vezes em sonho. Se Freud me analisasse, ia dizer, poxa, o Aurélio é um paranoico como nunca existiu, um paranoico sem par. O cara presidente do mundo plenipotenciário, Aurélio pensou o nome é de imperador romano, né? Exato, né? O pessoal faz muito isso em terapia das vidas passadas, então eu brinco com isso, meu pai não gosta de Não, só o nome. Que o cara sempre era um rei, sempre era um imperador, sempre tinha poder e tal. Quem você foi nas vidas passadas? Bom, mas não quero brincar com isso, porque o pessoal fica bravo comigo. E não tem nada a ver. Bom, a questão é a seguinte, o que eu proponho é assim, que a psiquiatria moderna, ela realmente ajuda as pessoas, não tenho dúvida de que ela ajuda as pessoas, as pessoas porque querem, lógico, porque a psiquiatria não obriga a pessoa a ir, né? Tem aqueles casos de interdição ainda, existe aquele caso, e existe as pessoas que não respondem a medicamento, e que aí sim você pode... Tem eletrochoque para esses casos? Tem um eletrochoque que não é uma coisa completamente abominável, né? Hoje existe o eletrochoque positivo, o eletrochoque do bem. Claro que já existiu o eletrochoque do mal, não tenha dúvida que ele existiu o eletrochoque do mal. Que a medicação também, nós dois temos por volta dos 50 anos, né? Sim. Não, aos 50 anos, geralmente você já está curado de tudo. Por exemplo, o borderline, borderline vai até os 40, depois ele não subsiste. Nós vimos aqui no Brasil o movimento antimanicomial. Exatamente. Que aí o cara que era institucionalizado, que estava 10 anos lá, é derivado da antipsiquiatria. Era o louco com cara de louco, era o louco que babava, que tinha tiques. E isso não é da loucura, isso é da medicação, né? Então, tanto o eletrochoque podia ser usado punitivamente ou de maneira inadequada, ou de maneira sem critério adequado,
quanto a medicação também. A medicação, muitas vezes, era dada, deixa ele dormindo aí, né? Meio que seda ele não nos incomoda, e também não se incomoda, né? Mas isso tinha efeitos, 2 anos de medicação assim, a chance de ter uma síndrome permanente muscular era grande, né? A famosa cara de louco. Tu pegou, era a época que o pessoal aparecia com o cabelo raspado, começou a fugir, eles começaram a buscar menos lá pelas Santas, era a família que pegue, né? Porque a gente não vai mais internar. Bom, então o que eu quero, mas onde eu quero chegar? Tu viste isso? Tá, eu vou chegar aí, mas antes de chegar aí eu tenho que dizer uma coisa. Eu vou chegar aí, eu ia chegar nessa questão do manicômio. Mas antes de dizer isso, eu quero dizer o seguinte, que Freud era um filósofo, né, que chamava aquilo de psicologia e se achava médico. Ele não se interessava pela psicose muito. Se interessou, sim. Nossa, muitas Quem análises. se interessava mais de tratar... Foi o Jung e o Lacan. Jung. Não, e o Lacan, a tese de doutorado dele de medicina é sobre a psicose. Como é que é o nome da mulher? É da paranoia e tal. Não, mas aí da Bauer e tal, tudo tendo uma ideia. É que, embora ele considerasse ela neurótica, ele estava tratando um caso que hoje... Até hoje a psicanálise não sabe muito bem o que e como fazer com a psicose. Não, o Homem dos Lobos, por exemplo, do Freud, ele se fosse encaixar no critério de hoje, ele seria visto como psicótico, né? Seria visto como delírio. O caso que o Freud trata bem mesmo da psicose porque ele tinha um pouco... Memórias de um doente dos no início da carreira do Freud varia muito do início para o final. Ele tinha uma ideia niilista da psiquiatria, né, de que o louco não tem jeito, o louco não tem cura, o neurótico teria cura, mas o louco não teria. O doido seria paciente. Ele não abandona totalmente essa posição. Sim, mas ele muda essa posição. Vai mudando aos poucos. E modula um pouco. Exatamente. Bom, mas isso até é um senso comum, né? É um senso comum de que o louco não tem solução. Mas tem solução. A psiquiatria moderna prova que tem solução. E essa solução passa basicamente pela medicação. Claro, temos um problema seríssimo, né? Problema seríssimo que é a medicação. Ela, por mais moderna que ela seja, ela tem, não tem efeito em 100% dos casos. Vou dar um exemplo, a quetiapina. A quetiapina é excelente um regulador de humor, né? Serve para uma série de psicoses. É um medicamento extremamente seguro, bom, moderno, relativamente barato, de fácil aquisição para o povo e tal. Não é muito caro. E é extremamente benéfico. Ele tem ajudado a produtividade geral, né? Ele tem ajudado as sociedades a superar, as pessoas a superar seus sofrimentos. Mas ela não funciona para 100% das pessoas, infelizmente. Ela é melhor que o lítio, por exemplo, né? Ela funciona muito melhor que o lítio, mas não funciona para 100% dos casos. Não evita todos os sintomas, em todas as pessoas. Bom. É que tem a síndrome neuroléptica maligna. Dito isso, o que acontece? Vamos ser prático e direto. Do ponto de vista de direita, que eu não sou antimanicomial, tá? Eu não sou antipsiquiátrico. Não, são duas coisas diferentes. Exatamente, eu sei que são coisas diferentes, mas não sou nenhuma nem outra. O que eu quero dizer é o seguinte, psiquiatria é útil, psiquiatria do médico formado, porque ela pode administrar remédios e observar o comportamento e combinar isso com a conversa, com o diálogo. É isso, Freud ensinou, né, que o diálogo, essa é a posição, quando ele diz que ele modula nesse sentido, de que o diálogo pode sim ajudar, e Lacan é especialista nisso, de que o diálogo pode achar um significado significante, e isso ajudar o cidadão a lidar com o seu problema, com o seu sofrimento. Eu gosto da DSM-3 porque ela coloca a coisa nos termos do sofrimento. Então é subjetivo, você sofre. Mas existe, o dado objetivo continua existindo, e ele é brutal para as famílias. A esquerda esquece das famílias. Conviver com o esquizofrênico é uma coisa absolutamente terrível. Conviver com o maníaco dentro de casa é uma coisa extremamente terrível. Então há situações em que, não querendo evocar as letras de cachê, porque letras de cachê foram usadas para tudo, em que se deva à avaliação psiquiátrica, e aí entra a psiquiatria enquanto uma ciência subjetiva, uma ciência da avaliação dos sintomas, né? De uma avaliação de fora até, às vezes quando o paciente não quer colaborar, mas há certas perguntas que o psiquiatra faz e que é ensinado a fazer, olha, isso aqui, se o cara reagir dessa forma, provavelmente se trate disso, ou provavelmente esteja envolvido com um certo quadro nosocômico definido pela DSM-3.
Né? O O CID-10. DSM-4 já nós estamos, né? O DSM-3 já era antigo. Bom, Não, muito mais. tá em 6 já. Bom, DSM-3, a partir Não do sei. DSM-3 é que entram essas questões, tá? SM6, eu acho. Bom, a DSM em vigor, tá? Para nós importa isso. Então, eu entendo que é o seguinte, que há situações em que a pessoa causa danos à sociedade ou causa danos ao outro, causa danos à família. E aí você poderia incluir até o psicopata visto como tal. Eu acho que a psicopatia, a minha teoria para a psicopatia é que ela é uma decorrência de situações de experiências vividas, que todos nós temos uma coisa, principalmente na infância, né? Aí eu sou um pouco freudiano, porque a criança que não recebe atenção, e os dados estatísticos da psicologia mental mostram muito isso. A tendência a cometer crimes violentos, que são típicos do psicopata, crimes violentos, embora a psicopatia, a chamada psicopatia não fica restrita apenas à violência física, ela envolve outros tipos de violência. Manipulação. Tá, exatamente. A psicologia experimental mostra que pessoas que vêm de lares desajustados, de alto desajuste, que vivenciam situações traumáticas, até de abuso, enfim, que essas pessoas têm uma tendência maior, estatística, provada, em alto grau, de cometerem crimes e serem cruéis na hora de cometer o crime. Caracteriza a psicopatia também a crueldade na hora de cometer o crime. É quão cruel, quanto frio é o calculista, é o psicopata. Mas não está aprovado. Você até vai me dizer agora que está aprovado para o PET scan, mas eu não acredito nessa prova do PET scan, porque o PET scan eles vão dizer, não, olha aqui, ó, isso aqui é o psicopata, aqui, ó, pelos raios aqui e tal, aquela coisa. Só que na amostra tem um monte de gente que não cometeu o crime. Aí eles dizem, mas o psicopata pode não se manifestar, pode não ter oportunidade. Pô, eu concordo com isso. Tem cantões da Suíça que não tem crime. E aí? Você vai dizer que lá não tem psicopata? Então é porque o meio social, a cultura... Não, porque também lá as pessoas tendem a viver em famílias mais estruturadas, ou se ela não tiver uma família estruturada, ela vai ter uma comunidade estruturada que serve, que não substitui integralmente a família, mas ajuda a encaminhar aquele conflito dele com a desestruturação. Também vai ter um lugar que vai ter muito menos abuso, porque o abuso é coibido não só por um valor moral, social, mas com uma capacidade maior de vigilância de situações de abuso, uma capacidade maior de apurar situações de abuso quando elas estão ocorrendo e afastar o abusador do abusado, se não puni-lo, mas pelo menos afastá-lo já é uma grande coisa. Enfim, são situações de vida circunstanciais e as sociedades convivem muito com isso. Agora, o que resta do que se chamaria psicose, para mim, para além dessa questão do sofrimento, para além dessa questão de que o psiquiatra trata alguém que procura ele, alguém que está sofrendo, que procura o psiquiatra, ou a família ajuda, olha, vamos lá, vamos te ajudar, vamos te levar, até o casal, às vezes. Tem muito isso, né? O psiquiatra pode orientar, eu acho que o psiquiatra é válido, eu tenho uma experiência com a psiquiatria muito boa, né? Eu tenho experiência com as minhas psiquiatras, né? São sempre mulheres. Eu não aceito que um homem leia a minha intimidade, não, completamente avesso a isso, né? E a minha intimidade só é revelada para uma mulher. Urologista, como é que vai ser? Não, sempre foi mulher, ou a clínica geral, ou as raras. As raras, porque nada. Um fio terra é muito melhor que uma dedada, né? O fio terra é uma coisa admissível para o homem, uma coisa, né? É uma experiência, não é uma experiência que você deva repetir assim como lazer, mas, né? Recreativa não vai ser legal, mas do ponto de vista. É um gosto a ser desenvolvido. Não acho. É aí que eu estou dizendo. Jamais deve partir para o lado recreativo. Né? Eu acho que o fio terra recreativo não está entre as minhas possibilidades no campo erótico. Mas na necessidade, o fio terra ainda é uma coisa muito melhor do que a dedada. Né? Até psicologicamente, tudo, né? Muito mais fácil. Até para tirar roupa, né? Eu não vou tirar a roupa na frente de um homem. Na frente de uma mulher não tem problema nenhum para tirar roupa. Né? Eu não entendo porque a maioria dos urologistas são homens, né? Na verdade, muito. Eu acho, para mim, é um conceito muito estranho. Os homens se sentem mais à vontade com outro homem. Pode ser, não é o meu caso. Isso é uma questão de. Isso é questão absolutamente subjetiva, você há de convir. Que é uma questão. Muitas mulheres preferem que o ginecologista seja homem também. Exatamente, bom, mas isso é uma questão que você há de convir que ela é absolutamente subjetiva.
não está no nosso campo de análise. Não, tem um elemento cultural também. Sim, tem elemento cultural, mas é subjetivo, ele continua sendo subjetivo. Continua sendo uma coisa que o sujeito sente. O sujeito sente mais à vontade com o fulano, e não há nenhum problema médico nisso, não há um problema científico nisso, não há nada, não há o sofrimento associado a isso, nada disso. O cara fica mais à vontade, fica mais à vontade. Se a sociedade. Se a sociedade. Tem a síndrome da vergonha do médico. Não. Se a sociedade permite que haja médicos em todas as especialidades, médicos e médicas, se o nosso estado da arte permite isso, então acho que é natural que as pessoas tenham a completa liberdade de escolha de onde preferem ir. Eu sou muito fã dessa liberdade de escolha. Eu sou grato à possibilidade de ter essa escolha. Mas vamos voltar para as psicoses. Então eu acredito que a psicose, do ponto de vista objetivo, sim, porque o sofrimento é subjetivo, você sofre, tá? Por mais que ele seja real. Não estou tirando a realidade. A gente pode ver alguns sinais objetivos. Exatamente. Tá, mas o que objetivamente. A pressão sanguínea aumenta, a pessoa fica exatamente. O que objetivamente caracteriza o psicótico, na minha opinião, psicótico, não estou dizendo o psicopata. Para mim, psicopata não existe uma desculpa para tirar a responsabilidade pessoal. Eu não aceito nenhuma desculpa para tirar a responsabilidade pessoal. Eu discordo, mas entendi. Exato. Claro que aí nós vamos entrar na questão. Não, discordo, aí eu vou discordar junto com você. E se aplica à idade de consentimento, à idade de tal, aquela coisa. Qual o grau de consciência da reprobabilidade do ato? Isso aí não tem dúvida. Se o grau de consciência da reprobabilidade do ato é muito deficiente, ou seja, muito baixo, há que se considerar, há que levar isso em consideração no apenamento do sujeito, tá? De quem comete o ato infrator. Isso não que ele vai ficar livre, ele só não vai lógico. Ele vai ter medidas de controle que não caracterizem o castigo, ele não está sendo castigado, ele está sendo eventualmente isolado de uma potencial repetição do ato, está se protegendo da sociedade. E ele próprio do risco. Exatamente, dele próprio. E aí é que entra a psicose objetiva. Porque a psicose pode ser, você tem certos tipos de esquizofrenia ou de mania, que não necessariamente são muito perigosos para os outros. Para a família. A esquizofrenia mesmo, em muitos casos, não é perigosa. A mania é mais por causa da irritação e tal. É mais perigosa. O próprio borderline é perigoso, né? Mas, enfim, perigo há. Claro que há certos graus, certos tipos de esquizofrenia, que são esquizofrenias que a pessoa fica para dentro, que ela guarda aquilo para si, ela se protege o tempo todo. Tem fatores, né? Tem momentos, conforme exatamente, que ela não ataca alguém. Mas é muito difícil para uma família lidar, por exemplo, com um esquizofrênico em estado avançado. É muito em crise, em surto. Em surto, seja por mais que ele não ataque ninguém da família. A ideia é que não chegue lá, né? Por mais que ele não seja violento e tal, é muito difícil lidar com essa pessoa. Então, obviamente, deve-se dar a oportunidade, às vezes concordando com a pessoa, se ela tiver condições de concordar, lógico, a pessoa tem que ser consultada. Você não pode internar alguém contra a sua vontade se ela tem um grau de consciência que lhe permite dizer sim ou não. Não, eu não quero ser internado, pronto, então. Não é esse o critério. Não, mas eu acho que tem que ter, porque aí você está com uma psicose que não é uma coisa tão violenta que o cara não chegou ao ponto de poder raciocinar e estabelecer isso em termos lógicos. Olha, eu prefiro ser tratado dessa outra forma e tal, ou até me propõe a me isolar, enfim. Ele está se cortando, está se... exatamente, é aí que vamos chegar ele exatamente... Pode dizer que não, mas... exatamente, não, é claro que não é esse critério não absoluto, eu estou dizendo que esse critério é válido para alguns casos. É bem complexa, não vamos resolver aqui, eu acho que nós somos filósofos, não vamos entrar também no métier da filosofia, da psiquiatria. Mas Dalrymple... vai ter que cobrar mais. Dalrymple é um psiquiatra clínico, né? Um psiquiatra que realmente exerce a psiquiatria e que se meteu a ser filósofo, e muito bem, por sinal, um grande filósofo, a grande referência de direita hoje no mundo é ele. E eu lembro de uma pergunta que foi feita a ele no Roda Viva aqui, né? Sobre as psicoses, né? Ele disse, psicose, se você for para sintomatologia, dá mais do que a soma da humanidade inteira. Então, seriam todos psicóticos, né? E se você pensar sintomas, porque é muito fácil, você dizer, o cara que fez isso é porque ele
porque ele é doido e tal, né? Mas não necessariamente isso fecha, né? Essa conta não fecha necessariamente. E é aquilo que você acabou de falar, há graus e graus, há situações e situações. Né? Cada caso é um caso. E esses conceitos genéricos que a história da psicologia, a história da filosofia cunhou, a começar pela histeria lá atrás, né? Eles se aplicam mal ao caso a caso. Eles não são um bom diagnóstico para o caso a caso. Eu acho que a prática do psiquiatra, e da Limpo dá vários exemplos também, e da Limpo fala muito desse desajuste familiar como causa do chamado psicopata, do chamado criminoso, mas ele também não acredita na psicopatia como entidade, uma entidade absolutória do crime. Eu concordo, não é uma entidade por si absolutória. Exatamente. Ele diz, ó, você fez merda, você sabe que você fez merda. Não... É que ele agora, aí muito que os criminosos já sabem que de repente poderiam dizer que não era responsável porque tem um sintoma. Não, é uma maneira de... Não, independente de ele se dizer responsável, não. O criminoso, isso já foi constatado em várias pesquisas, e da Limpo trabalhou dentro dos presídios, com criminosos sérios, né? E ele chega, o criminoso ele chegava para o da Limpo e dizia: olha, minha mãe, meu pai me abandonou quando eu tinha 1 ano, e aí minha mãe recebia muitos homens em casa, e às vezes me batiam, teve um que me abusou, e não sei o que e tal, aquela coisa, por isso que eu virei criminoso. Não tenha dúvida que há uma correlação aí. E o Dalrymple dizia, não. Não, peraí, calma. O da Limpo não dizia. O Dalrymple cortava esses... Não. O da Limpo... E ele disse que os criminosos concordavam, que dava uma risadinha. Não, pera, calma, vamos chegar lá. Primeiro, o da Limpo não nega que exista uma correlação aí. Sim, mas nesses casos... Pelo contrário, tem livros que ele afirma que a degeneração moral causada pelos incentivos errados, que a gente falou... Né? É outro programa, incentivos errados. Você incentiva a mãe solteira, porque daqui a pouco você vai ter muito mais mães solteiras do que você tinha antes. E aí você vai ter filhos crescendo sem a figura do pai e tal. Essas questões. Ele não discorda disso. Ele não discorda que esses fatores são determinantes para que a pessoa... Tá. Daí tem... Não, aí vamos entrar no que você acabou de dizer. Isso é a grande questão. Da Limpo não vai dizer assim, vamos botar um selo, então você virou psicopata, agora você tá, o que você fizer está justificado. Não, você tem consciência de que você está errado, você tem consciência de que isso é uma merda para sua vida, que isso é uma merda para a vida do outro, que você está prejudicando o outro, que você está prejudicando a sociedade. Aí você diz, o cara dá risadinha porque ele acaba concordando. Ele concorda, exatamente. Porque acabou a justificativa dele. Não podemos permitir que o criminoso violento se justifique, que a sociedade aceite essa justificativa em hipótese nenhuma. Nós não podemos considerar, por exemplo, como pedófilo, considerado pedofilia, a relação com o menor impúbere. Tá? Porque vamos distinguir para não haver confusões. Tá? Mas distrito a isso, porque depois disso ela é discutível. Depois disso ela é discutível, ela entra no campo do discutível e da subjetividade. Vulnerável que é abaixo de 14 anos. Não, mas é porque a nossa lei, ela pega como marco a idade, é um erro completo. O marco não é a idade, o marco é o fator biológico ou psicológico. E a pedofilia, a mulher pode ter 20 anos, se tu gosta de mulher que parece uma menina, que não tem peito, não tem nada. Não, mas isso não é pedofilia. Isso não é pedofilia. É pedofilia no não sentido sexual. Não é, Regis, não é. Já vi filmes sobre isso, inclusive com opiniões de psiquiatras e coisa, tudo com laudo, que se problematizou a questão, e definitivamente não é o caso. Certo? A preferência estética, a preferência estética não é determinante. Não é determinante, porque a pessoa sabe. Nós estamos aí, isso é uma outra teoria muito ruim essa aí, de achar que, vamos identificar o cidadão pelo que ele gosta. Não é o que ele gosta que determina. Não, certo? O importante é porque isso tira o fato de que ele tem um conhecimento objetivo de que é púbere ou impúbere. Esse conhecimento objetivo, ele determina a decisão. A decisão está ligada a esse conhecimento objetivo e essa noção. A atração Aurélio. Não é tanto pelo corpo. Aurélio. Não é tanto isso pela estética. Não, isso não é minha tese. Que o problema não é o cara ser a tese predominante. O problema é ele abusar
de crianças. E de impúberes. Tá, beleza. Não, mas não é só isso. Não é só isso. Existe uma. Não, de novo. Existe Não uma. interessa se o cara é pedófilo. Claro. Se ele for pedófilo Tá, e for ser no padre, final, no final, a gente pode discordar em ele é alguns pedófilo, pontos. mas A gente pode ele discordar nessa questão, mas a gente toma vai uma concordar. medicação para suprimir tudo Concordar com o final. Tá? O final a gente concorda. O final a gente concorda. Não se justifica. Tem que ser punido, tem que ser isolado. Não. Se o cara é só pedófilo, mas não cometeu o crime, não tem que ser punido. Não, claro. Concorda comigo? Claro, mas ele deve procurar ajuda e tal, aquela coisa. Mas existe o crime da pornografia infantil, né? Porque é uma máfia e tem que ser combatida. Sim, ele está financiando, de qualquer maneira, exatamente, o abuso infantil. Ele tá provocando aquele abuso infantil. Embora tenha polêmica dos robôs que podem ser feitos imitando crianças, ou das mulheres adultas que parecem crianças. Bom, aí já não entra no campo. Aí o Pornhub está liberado. E não há quem defenda a tese de que vamos proibir o Pornhub por causa disso. Acho uma tese muito tem gente que quer proibir, Aurélio. Eu acho errado. Bom, tudo bem. Gosto não se discute, desde que o gosto seja lícito. O que é ilícito é a impuberidade, porque causa óbvios e comprovados danos à pessoa. Não quer dizer que o sexo consensual não cause danos a quem o faz. Mas são danos que são de responsabilidade dos dois, são responsabilidade são adultos, né? Exatamente, não, e são da responsabilidade da consensualidade. Você é consensual, acabou, né? É aquela história, até hoje a jurisprudência já aceita no Brasil, por exemplo, que alguém de 15 anos faça sexo consensual. Não, 14? Sim, exatamente, faça sexo consensual. Então pronto, mas existe, não vamos negar o fato. Isso é histórico, pelo amor de Deus, isso é histórico de todas as sociedades. Estão pensando em baixar, Aurélio. Não, entenda. Vamos estabelecer uma coisa. Há um campo, isso é universal, é histórico. É o campo do publi e impubli. Uhum. É o campo da biologia, é um demarcador biológico, né? E não é por idade, né? Porque não, claro. Claro que quando isso ocorre fora de tempo, é extemporâneo, a gente tem que estender o conceito, evidentemente. Se alguém se tornou publi aos 10 anos, a gente tem que estender o conceito, porque aí sim nós temos que entender que a psique. Embora o corpo dele. Porque ainda que o corpo esteja preparado, a mente não está. Não está, exatamente. E isso vale, por exemplo, quer ver outro exemplo de que existe muito de abuso? A gente está falando em psicose, aquele que sofre, o demente, né? Aquele que sofre de demência, de alguma forma de. Demências e outras alienações, o alienado mental. Que ele não vai estar preparado aos 20, aos 30. Enquanto durar a condição, ele não está preparado para consentir. O consentimento dele é relativo. O consentimento dele não pode ser presumido para o sexo. Eu sou advogado, né? Então eu posso dizer, a lógica do estupro de vulnerável ela é objetiva ao extremo em relação à idade, né? Então tu tem o dever de pedir a carteira de identidade da pessoa com quem tu vai transar. Mas tu pode se enganar sobre a pessoa ser doente mental ou não, né? De ter um desenvolvimento. Você pode se enganar história, né? Do caso a caso. A burrice ou a doença mental ou o desenvolvimento insuficiente nem sempre é uma coisa óbvia, né? A pessoa pode até parecer esperta, inteligente, nos casos, iluminado. Ele tem uma forma diferente de ver as coisas. De repente é um tumor. Uma coisa que acontece muito, que as câmeras têm descoberto, é enfermeiros, e o cara vai ser enfermeiro por causa disso, enfermeiros médicos e outras coisas. Ter acesso. Que abusam de pacientes em UTI, pacientes sedados. Isso é um filme, né? Isso é absolutamente. Fale com ela, eu acho. E existe também o cara que trabalha na funerária e abusa do cadáver. Isso é uma coisa absolutamente. De um mecanicismo, claro. Aí eu quase concordaria em chamar o cara de psicopata, certo? Porque realmente. Não que não deva ser punido, deve ser punido exemplarmente. Pode ser. Eu acho que a nossa moral tem que interditar esse tipo de comportamento completamente. O problema das taras sexuais é que a pessoa pode ser muito normal em outras áreas. E é o que leva a muito abuso de menores ocorrer dentro das famílias. Exatamente. Uma pessoa que ninguém imaginaria que fosse. Isso acontece muito. Quando a gente falou da paranoia, o paranoico ele pode ter ideias muito ruins, muito feias, muito até delirantes, mas ele funciona intelectualmente de tal maneira que ele mantém uma respeitabilidade. Mas eu não vejo a paranoia dessa maneira. Eu vejo dentro da perspectiva das psicoses, na esquizofrenia, principalmente,
tem a esquizofrenia esquizofrênica, vamos dizer assim, mais Não, desagregada. existe a Tem parafrenia. dificuldade de se recompor até. Existe a Que às vezes o delírio parafrenia é que uma maneira aumenta. de tu recompor um raciocínio, né? Então a pessoa começa, depois que ela tem a crise, ela se reestrutura desenvolvendo o delírio. É mais ou menos a teoria que o Freud desenvolve lendo o livro aquele do Schreber, né? Que era um juiz que começa a ter uma estafa, um esgotamento, que é a parte desagregadora. Então a pessoa começa a ficar deprimida, desinteressada, começa a ter dificuldade até de falar direito, né? E a parte em que ela vai dizer as coisas loucas, na verdade, já é a fase em que ela está se recuperando. Então, desenvolver uma teoria louca, no caso do Schreber, ele dizia o seguinte, que o corpo dele estava sendo transformado por Deus, e estava transformando ele numa mulher, que seria a mãe de uma nova raça de homens. Ele entrou na crise, saiu dela, voltou para ela, saiu dela várias vezes, meio que ficou curado, só que se perguntasse, tá, e aquele negócio lá tu está se transformando em mulher, ele ia confirmar, ou seja, essa ideia delirante dele permaneceu, inclusive com uma maneira de reestruturar a maneira dele de pensar, em torno daquela maluquice ali, daquela teoria louca, né? É um típico delírio bizarro, ele conseguiu se constituir, claro, ele já estava meio velho, ele foi aposentado, claro, né? Mas ele passou a ter uma vida bastante funcional, digamos exatamente. assim. Agora, se você classificar todo mundo que tem ideias estúpidas como... aí Dalipo tem razão, vai ser mais que a soma da humanidade. Mas é que tem o delírio bizarro, né? Que tu verifica claramente. Mas o cara pode ter um delírio meio que poderia ser verdade, tipo, os meus vizinhos não gostam de mim. Pode começar por uma bobagem assim. Tu pode detectar um traço paranoide com esse tipo de desconfiança, né? Que é muito comum na adolescência, as pessoas acham que todo mundo está olhando para ele e ninguém está dando bola para ele. A gente já está indo para o caso a caso. Mas no caso da esquizofrenia paranoide, ela se caracteriza por essa capacidade de se recuperar gerando um delírio e ficando mais com delírio e com menos alucinação. Né? Parafrenia. A esquizofrenia, ela hoje é considerada uma grande variedade de áreas, né? Aí tem o espectro esquizofrênico, vamos dizer assim, é mais ou menos que nem a ideia que eles têm agora com o autismo, né? O autismo ele pode ser quase uma coisa normal, né? O espectro autismo, espectro de degradê, vamos dizer assim. Eu ouço vozes e as vozes me mandam fazer isso. Aí é mais típico da esquizofrenia mesmo, né? Exatamente. Que é o que tem, então, alucinação, no caso auditiva, que é a mais comum, né? Sim. Mas não é o tempo todo assim. Claro. E aí a pessoa pode estar mais ou menos em crise, a medicação ajuda, só que ela tem um efeito de embotamento, geralmente as pessoas reclamam, os sintomas não são iguais para todos. Ela não é intelectualmente funcional. Ela se sente menos capaz, né? Eu conheci algumas pessoas que diziam o seguinte, não, eu não posso tomar a medicação porque ele está prejudicando a minha atividade laboral, só que essa pessoa, de repente, pede demissão e vai partir para uma coisa completamente louca, que não vai dar certo, e 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, ela está tentando buscar emprego, às vezes na mesma área que ela largou. Aí está mais dentro da bipolaridade, embora possa ser também esquizofrenia mais esquizofrênica, vamos dizer assim. A questão é que a medicação... mas você concorda comigo que, do ponto de vista filosófico, essa nossa busca das conceituações em torno do sofrimento mental, do sofrimento por algo que se pode sentir como uma doença mental, ou seja, algo que vem da psique e causa sofrimento, causa desfuncionalidade, causa todos os problemas que a pessoa... Ela tem uma história da filosofia e uma história da psicologia associada a ela, e claro, os psiquiatras na residência estudam isso, até para poder entender como evoluir os conceitos de sintomas e tudo mais, mas que vai desembocar nessa DSM atual, que classifica, e eu concordo, eu queria saber se você concorda com isso, classifica, são duas coisas, que é considerado mecanicista pela esquerda, isso, e pelos antipsiquiatras, para mim, a doença mental, ela tem as duas classificações da DSM, as duas paradigmas que eu concordo, que ela é caracterizada pelo sofrimento que impõe ao paciente,
né? O sofrimento do paciente vai determinar a classificação dele, né? O sofrimento com as características do sofrimento e a medicação, em muitos casos, é a melhor a fazer. Né? A internação, o manicômio, ele é o último caso, ele é para casos muito Eu acho que não específicos. existe mais isso. Não, existe. Internação, quer dizer, por um mês, 2, 3? Existe. Ah, sim, sim. O que que é o... Eu tenho pessoas que eu conheço que concordaram em se internar. Porque, Não, Aurélio. porque elas É que o estavam. movimento antimanicomial é contra tu deixar o cara lá para sempre, indefinidamente. Ah, é louco, tem que ser apartado da sociedade. Para onde é que ele vai? Ele vai aqui em Porto Alegre, ia para o São Pedro, né? É, Era aquele modelo de grandes sim, hospitais sim, que a gente teve com os caso. quais tu É, segregava essas pessoas. O movimento antimanicomial, ele não é não, contra e o teve tratamento casos no de Brasil surto. terríveis, né? Teve manicômios que foram campos de tortura para a vida inteira, como a Então, Salpêtrière. Eu acho que a Salpêtrière é um marco disso. A Salpêtrière, porque a Salpêtrière estava associada às letras de cachê, que depois foram substituídas por outra medida judicial depois da Revolução, mas que dava na mesma, ou seja, aquele processo de que a família ou a sociedade perde a interdição de um indivíduo e aí ele fica condenado à prisão perpétua numa Salpêtrière. É uma condenação à prisão perpétua. Né? mas então, o movimento antimanicomial é contra essa instituição, quase que um prédio Ele não gigante. é o antimanicomial, embora tenha antipsiquiatras nesse movimento, ele não é antipsiquiatria em si. Você tem que, Isso, não né? é a mesma Não coisa. é a mesma coisa. Ele é uma E antipsiquiatria mesmo a atenuada. antipsiquiatria é contra uma certa concepção, talvez, da psiquiatria, né? Não É, é. sim. Por exemplo, o próprio Dalrymple vai concordar. Olha, esse movimento de caracterizar tudo como um transtorno, né? É exatamente, foi o que ele diz. Obviamente está exagerado. Existem transtornos. A pessoa pode não estar incomodada, mas pode estar incomodando indevidamente Alguém, outros, é o né? caso da mania. Então, só que tem que haver uma modulação, tem que haver uma graduação nessas caracterizações. No momento, nós estamos num momento de exagero, né? Agora, tem uma situação muito comum da pessoa que toma medicação e essa medicação traz problemas para ela. Então, o uso da medicação não é uma coisa inócua, né? Claro, mas Ele isso precisa é. de Voltamos para o caso a cuidados. caso. Eu acho que aí é aquela coisa E, do. e tem muita gente que se automedica Não, durante aí a nós vamos chegar ao seguinte. medicina, por Claro mais que seja controlado. os psiquiatras, né, que é inclusive uma especialidade médica que tem muita carência no Brasil, né? O Brasil tem uma carência muito grande nessa área, né? Dentre as especialidades médicas é uma das que mais tem carência, que é uma das coisas que a gente teria que resolver, inclusive, por uma questão de saúde pública, ter mais residências de psiquiatria, né? Porque há um sofrimento real. Mas você, como qualquer coisa, como administradores, como advogados, como qualquer outra profissão, existem os melhores profissionais, os mais inteligentes, os mais capacitados e os profissionais que não são tão bons. Né? Isso, a minha experiência mostra, inclusive, isso. Você nota claramente quem está melhor preparado ou quem não está. E realmente o bom psiquiatra geralmente também é um bom filósofo, no sentido de ser uma pessoa que tem essa cosmovisão, né, dos problemas, que tem uma abordagem, né, multidisciplinar. Né? Eu acho que essa multidisciplinaridade, quando você pega um Dalrymple me parece um bom psiquiatra também porque é um cara que sabe pensar, que sabe enxergar todas as realidades e pesquisar sobre todas as realidades que envolve o ser, né? O No Dalrymple fundo, diz no que a fundo é uma psiquiatria não questão de, parte ainda. no fundo a psicologia é o self, né? A psicologia, o objeto da psicologia é o self. Não, mas o Dalrymple ele é crítico da psiquiatria, não desmerecendo a psiquiatria, Claro que não. só no sentido de que, olha, é uma ciência difícil. A Claro, gente porque, conhece porque pouco, ela a gente combina. entende pouco, né? E A gente tem algumas regularidades, algumas coisas a gente sabe que funciona, a gente sabe que funciona, não sabe por quê, às vezes, também a acontece mania, muito por na exemplo, medicina em geral, né? a mania, por mais delirante que ela seja, ela não aparece em nenhum exame de ressonância, coisa parecida. Em nenhum exame clínico ela é detectável.
A única maneira de examinar é pelo histórico, pelo que está acontecendo, É que pelo dado factual. os critérios para tu dizer que um cara é, por exemplo, esquizofrênico, não é nem o surto, né? Quanto tempo durou, tudo isso vai Sim, influir. claro. A Então, natureza do delírio. se tu quiser entrar no mérito do não é bem assim, bom, não é nada é bem Não, assim. eu acho, não. Tem um detalhe. Eu não diria, não é bem Mas, assim. Eu diria que é caso a caso e depende da qualidade de formação e a qualidade de exercício do psiquiatra. mas a questão é que há algumas regularidades muito fortes, né? Então, o que o leigo acha que é o louco? O louco é um cara que, bom, em 1980, o louco é um cara que tinha cara de louco. Esse louco não era louco porque ele tinha uma loucura, tinha aquela cara pelo efeito da medicação. Hoje em dia, o que as pessoas acham que é louco? Ou o que em 1900 as pessoas achavam que era louco? Ah, louco é aquele cara que não é racional. Ou que é esquisito. Não, o problema é que quando o cara está entrando num surto psicótico, de uma esquizofrenia, há uma série de sintomas, uns 3 ou 4 critérios importantes que diferenciam uma irracionalidade, uma esquisitice, de realmente um surto psicótico. Então, a própria forma da pessoa falar geralmente se altera, ele não está apenas confuso ou não está apenas se sentindo perseguido, né? Conforme o tipo de situação, ele tem uma regularidade, mesmo assim, não é apenas sintoma, não é uma queixa, são sinais, né? De a pessoa ficou muito parada ou muito agitada, tudo isso não é sintoma, isso já é sinal. Tu vê, é objetivo, né? E não é apenas alguma coisa que a pessoa diz, é um quadro geral que caracteriza aquele fenômeno, um fenômeno objetivo. Então, ainda que se refira a uma coisa subjetiva, que é uma coisa que ocorre com a mente da pessoa, pode ser até que a gente não tenha lá como fazer um exame de sangue e verificar o que está desequilibrado ali. É um fenômeno físico, químico, Claro que é. né? Se não fosse um fenômeno bioquímico, os remédios não fariam efeito. E eu discordo muito de ti quando tu dá muita ênfase para o aspecto ambiental ou cultural das experiências da vida. Isso influi com certeza, mas influi como no crime, né? Então pode dizer, se tem toque de recolher, aumenta ou diminui. Não, deixa eu completar. Diminui ou aumenta? Sim, vai ter alteração marginal, vai ter uma mudança marginal na ocorrência. É um fator predisponente, mas que depende também de uma questão biológica, neurológica, neurotransmissores. Aí há várias teorias. É fácil você ver, por exemplo. A esquizofrenia já tem estatísticas. Uso de drogas. A esquizofrenia tem estatísticas que mostram que parte dela é hereditária, por exemplo. Isso. Tá? Então você já nasce com uma predisposição biológica, bioquímica para isso, tá? Então isso é um fator. Mas existem outras coisas e nem tudo está abarcado nisso. Então claro que você... Eu acho que o Daurim, vou dar o exemplo do alcoolismo, se eu tenho tendência ao alcoolismo, mas eu nasço numa sociedade onde nem se conhece o álcool, sim, exatamente. Eu não vou expressar o alcoolismo. Ou então que o alcoolismo é muito condenado, isso vai tender a me reprimir mais. Ou então se eu entrar, como acontece, funciona. Gente, funciona. Funciona, o pessoal critica muito o pentecostal no Brasil, mas quanta gente entrou numa igreja e não bebeu mais? Sim. É um fato. É um fato. Não digam que é charlatanismo, que é isso, que é aquilo. É um fato. Funciona. Mas quem disse que o charlatanismo não funciona? Não é charlatanismo. Mas não é charlatanismo. Teorias é outra erradas, coisa. Teorias erradas podem funcionar. Vamos concluir por hoje essa parte. Teorias muito erradas. Acho que pede a psiquiatria pede mais. Mas eu não falei, não apresentei a minha posição ainda. Então apresente para a gente poder... Eu te deixei falar. Tá bom, então apresente sua posição para a gente poder encerrar, porque já passamos de todos os limites possíveis e imagináveis. Depois tu vai ver o vídeo, tu vai ver o quanto tu falaste. Tá bom, não, mas é que esse tema eu me propus a ser o principal protagonista. Como em outros temas você se propôs também a ser. É que aqui tem um monte de conceito atravessado, né? Por exemplo, se causa sofrimento, aí a gente vai poder caracterizar como um transtorno, né? Se não causa sofrimento, mas o cara incomoda, pode ser um outro tipo de doença.
Se é uma doença que tem uma causa conhecida, a gente vai chamar de doença. Se é uma doença que a gente não sabe bem qual é a causa, a gente chama de síndrome. Tudo isso se mistura com essa outra complexidade que tu trouxeste dos fenômenos psíquicos. Mas aí a psicose é pior do que a neurose? Em si, não, porque um caso concreto de neurose pode ser tão ou mais incapacitante do que outro caso de psicose. Então, o cara que tem neurose em lugar de psicose, ele não necessariamente está melhor, ele pode ser a vida dele mais travada, pode se suicidar, pode mil coisas, e tu não vai conseguir provar que aquilo, é que no fundo era uma psicose ou era um bipolar que não foi diagnosticado. Não, neuróticos podem se colocar em situações muito destrutivas crônicas ou se matar ou matar alguém, isso não está excluído. Então, uma grande confusão é surto. O surto, antigamente tinha a ideia, se o cara surtou uma vez é porque ele é psicótico. Não, eles têm o surto neurótico também. Tem a pessoa que surta quando morre um parente, mas uma semana depois ele está bem. Essas situações vão implicar, às vezes, perda da realidade objetiva, que seriam os critérios para psicose, mas a pessoa é um neurótico, uma pessoa normal, uma pessoa que foi privada do sono, que foi torturada na prisão. Essas situações podem desencadear fenômenos psicóticos, sem que a pessoa propriamente seja uma esquizofrênica. Essa complexidade das doenças. E outra coisa, eu posso não ser e desenvolver uma demência, a demência senil, vamos dizer assim, e ficar com várias características de psicose, não estou salvo. E assim, para completar, nem aquela frase de que nada te tira o conhecimento vale, porque nós temos, por exemplo, o Alzheimer. Sim. Concluir. Pronto, então, mas chegamos à conclusão. Foi rapidinho, não foi? Claro, e pontos em comum, caso a caso, isso acho que está claro nos nossos debates, que tudo é muito caso a caso, tá? Que a psiquiatria tem lá sua utilidade, né? que sua necessidade, né? Por mais que as imprecisões desse meio, né? E que houve muitos equívocos na história da filosofia e da psicologia associada à filosofia. E, concluindo, os psicopatas existem, né? E é aquilo que eu disse no início. Eu concordo. Eu continuo com a tese de que psicopata não é um bom selo para nada, não é definidor de nada. Você poderia até chamar da perversão. A antiga perversão é o que chama psicologia, é o perverso, né? Perverso, perverso já foi aceito. Com a piadinha de psicanalista, tá? Como é que é? Os neuróticos constroem castelos de sonhos. Os psicóticos moram nesses castelos e os perversos cobram o aluguel. Que ótimo, maravilha. Melhor encerramento não seria impossível. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima.